Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Hoje nós iremos conversar um pouco sobre um tema polêmico: a Igreja Católica e o comunismo nos anos de 1930. Hoje a gente passa por um momento muito complicado na vida política do Brasil. Você já deve ter se perguntado: por que tanta intolerância? Por que tanta disputa por espaço? Por que o envolvimento das igrejas na política? Não é de hoje que as igrejas se envolvem diretamente na política. Também não é de hoje que esse envolvimento da igreja na política não acaba bem. Aguarde. Em instantes nós iremos conversar um pouco sobre como a Igreja Católica agia na política do Brasil nos anos 30. Em instantes. Conosco hoje nós teremos uma entrevistada muito especial. Nós iremos tratar do tema a Igreja Católica e o comunismo nos anos 30. Iremos conversar sobre a Igreja Católica e a construção do discurso anticomunista através da imprensa. A nossa entrevistada, a professora Micarla Rebouças. Micarla é graduada em História pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, com mestrado em Ciências Sociais e Humanas, também pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Atua como professora de História da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, na cidade de Mossoró. E desenvolve pesquisas na área de História, com ênfase no estudo do anticomunismo na imprensa católica do Brasil republicano. A professora Micarla tem uma vasta produção na área de sua pesquisa. Destacamos aqui algumas dessas produções. Ela é autora do artigo Velho Inimigo, o jornal católico A Ordem e o discurso anticomunista no Rio Grande do Norte, em parceria com Marcílio Lima Falcão, pela revista Sertões, no ano de 2013. Micarla também publicou em livros, e destacamos aqui duas publicações que fazem parte de obras já publicadas. A primeira, Uma Aurora que Goteja Sangue, intelectuais católicos e a produção do discurso anticomunista no jornal A Ordem, 1935, na obra Capítulos de História Intelectual do Rio Grande do Norte, primeira edição, editora do IFRN, 2018. Outra publicação da professora Micarla é Tempestade Comunista, o jornal A Ordem e a escalada repressiva pós-35, na obra Sociedade e Cultura do Rio Grande do Norte, Diálogos Interdisciplinares, primeira edição, Mossoró, editora da UFERSA 2021. É com muita satisfação que nós iniciaremos esse bate-papo com a professora Micarla Rebouças. Seja bem-vinda, Micarla. Obrigado por ter aceito o nosso convite e é uma grande satisfação dividir esse espaço com você e aprender um pouco sobre as suas pesquisas nesse campo. Eu gostaria de começar a nossa entrevista, Micarla, perguntando qual o papel da Igreja e sua relação com a imprensa nos anos de 1930. Olá, boa tarde a todos e a todas, que acompanham aqui o canal História Atual. Antes de qualquer coisa, Lemuel, eu gostaria de agradecer, pelo convite, pelo espaço para estar aqui conversando sobre esse tema que marcou toda a minha trajetória de pesquisa, e que para mim é sempre uma satisfação quando eu tenho a oportunidade de poder falar, e poder revisitar esse tema também. E eu acho que essa é uma das grandes contribuições do canal, que é divulgar, abrir esse espaço para que muitas vezes algumas temáticas que ficam restritas a pesquisas acadêmicas
possam circular e chegar a um público maior, né? Então, é uma contribuição que o canal vem trazendo, e eu só tenho elogios, né, e agradeço por poder compartilhar e trazer, né, poder fazer essa discussão aqui no canal com você, Lemuel. Bom, para responder essa pergunta, né, que eu acho que é justamente o que eu persegui dentro da pesquisa, né, para entender essa relação dessa imprensa confessional e quais são os mecanismos que ela utiliza, principalmente dentro da minha pesquisa, para olhar para a produção do discurso anticomunista. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender, né, que para pensar essa relação entre igreja e imprensa, a gente não pode desassociar a história desses meios de comunicação católicos, né, principalmente aí a imprensa, da própria história da instituição católica no Brasil, né? Então, esses meios de comunicação, eles estão inseridos dentro dos diferentes contextos, né, políticos e sociais que constituíram, que também foram sendo constituídos pela ação da igreja no meio social. Então, eu digo isso porque esse foi um exercício que eu precisei fazer dentro da dissertação. Eu precisei pensar, né, como é que, à medida que a própria instituição ela vai forjando essa ação social e esse seu papel político ao longo da história brasileira, como ela também vai pensando aí um projeto de constituição do imprensa confessional e vai se organizando, né, e consolidando essa ação da imprensa como parte também da sua ação e do seu papel político. Então, é uma imprensa que, para além desse caráter religioso, apologético, ela possui um papel estratégico dentro dos principais projetos que a igreja vai pensar. E ela vai ter um papel fundamental na circulação dos discursos católicos, né, aqui no Brasil. Então, em cada fase, cada momento histórico que a igreja vivenciou, e aí pensando principalmente as transformações institucionais, né, a própria transformação do pensamento católico também ao longo da história brasileira, em todos esses momentos, a imprensa ela vai sempre se colocando como uma parte fundamental, né? Ela que vai dar voz a esses projetos, né, políticos da instituição. Ela vai ser uma espécie, né, de termômetro dessa ação social e política da igreja. Então, a leitura desses periódicos, a leitura desses jornais, vão nos dando aí as dimensões dessa ação social e política da igreja. Então, para a gente fazer um resgate dessa história da imprensa católica, né, os jornais católicos começam a circular no Brasil na primeira metade do século XIX. Então, nesse contexto, nós temos uma igreja que está sob a tutela do Estado, né, a partir das proposições aí do padroado. Então, se a gente for revisitar esse momento aí da história do Brasil e dentro desse corpo jurídico do padroado, o rei ele tinha autoridade para aceitar, para rejeitar as bulas papais, para escolher representantes da igreja, para autorizar a construção de igrejas, né, e uma série de outras prerrogativas jurídicas, né, que acabavam, de certa maneira, tirando a autonomia da instituição católica. Então, é tanto que alguns autores colocam que a igreja, nesse momento, ela acaba se tornando uma espécie de repartição pública do Estado, né? É uma igreja que se mantém subordinada ao Estado e que se adequa a esse projeto colonizador, né, inicialmente, também dentro do Império, e que vai estar em conformidade, né? E para isso, por estar em conformidade, também ela vai receber os benefícios, né, os privilégios aí da oficialidade da religião católica. Então, é um momento em que o catolicismo brasileiro, durante a colônia, o Império também, ele se mantém, né, por essa subordinação que está prevista dentro do padroado, ele vai estar completamente distante do catolicismo romano, né, dos padrões romanos. Então, nesse momento, nós temos uma interferência muito pequena, uma interferência mínima das diretrizes da Santa Sé aqui, né, na igreja. E você tem um controle mais rígido por parte do Império. Então, nessas condições, dentro aí dessa conformidade da igreja, do projeto colonizador e dentro do Império também, por essas amarras do padroado, você não tem condições praticamente para que haja ali uma expansão organizacional, para que a igreja pudesse se gerir institucionalmente com autonomia. Né? E nem muito menos nesse momento vai haver condições para o desenvolvimento de um projeto em torno de uma imprensa católica forte. Então, diante desses entraves, né, nós temos uma imprensa ainda muito incipiente, que possui uma produção artesanal,
que tem um raio de ação ali muito limitado e que, na verdade, funciona basicamente como a extensão do catecismo, né, nesse momento. Então, essa realidade ela só começa a mudar já no final do século XIX, quando a gente tem aí o contexto da chamada romanização, que aí é um contexto de reorganização institucional da igreja, que vai estar baseado aí nas determinações romanas. Ou seja, é o momento que a Santa Sé passa a buscar um maior controle das igrejas nacionais. Então, nessa reorganização, né, e na busca pela centralização das igrejas nacionais em torno de Roma, se busca uma coesão das forças católicas. Né? E por quê? A igreja, naquele momento, ela vai travar um combate ferrenho com os chamados males da modernidade. Né? Então, leia-se aí liberalismo, racionalismo, socialismo, que questionavam, né, a influência ideológica da igreja. E por isso que eram vistos como males a serem enfrentados. Então, a Santa Sé precisava, nesse momento, reunir forças, né, para esse embate. E aqui no Brasil, nós temos, dentro desse contexto, o advento da República, né, a separação total entre igreja e Estado. E a partir aí do fim do padroado. E, por consequência, nós temos aí o fim desses privilégios da oficialidade, né, da religião católica. Então, a própria Constituição Republicana, ela vai trazer aí, né, de uma vez só, o ensino leigo, a liberdade de culto, né, o casamento civil, e o casamento civil como o único que teria validade jurídica, e também, né, a secularização dos cemitérios. Então, essa nova conjuntura, ela vai trazer novos rumos para a instituição, né? E são rumos que inicialmente podem parecer negativos, né? Que a gente pode pensar à primeira vista que podem ter sido negativos, mas aí para a maior parte dos estudiosos da história da igreja, mesmo diante de todas essas perdas, né, que a separação com o Estado vai trazer, essa separação ela sinaliza, para além dessas perdas, novas possibilidades. Então a igreja passa a ter agora uma maior autonomia, né, que traz também aí o desafio de se repensar institucionalmente. Né? Até então, você tem essa igreja atrelada ao Estado e funcionando como uma repartição, como eu disse. E a partir de agora, a partir dessa separação, né, a Cúria Romana, a Santa Sé, passa a desenvolver uma série de estratégias visando essa reorganização. E aí nós temos uma política muito forte de expansão das dioceses pelo território nacional, né, a vinda de muitos padres estrangeiros, a abertura de seminários, a reabertura de conventos. Então, a partir dessas estratégias, vai ocorrer uma revitalização das bases institucionais, né, até então muito enfraquecidas por essa submissão ao império, né, ao Estado. Então, entre os setores que vão estar contemplados nessa nova lógica organizacional, vai estar justamente a imprensa, né, que mais do que nunca ela vai surgir aí, vai acenar como um instrumento, né, de defesa e reafirmação dos ideais católicos frente a essa pretensa laicidade do Estado republicano. Então, dentro do projeto de reorganização institucional promovido pela Santa Sé, vai se evidenciar aí a necessidade urgente de se difundir, né, a causa da chamada boa imprensa, que faria frente, né, à difusão dos princípios anticlericais, né, desse período laico aí republicano. Então, começa-se, de fato, aí a pensar políticas de incentivo, nesse momento, né, políticas de incentivo de uma imprensa católica. Né? A prova disso é que, em 1910, é criado o Centro da Boa Imprensa, que vai se propor aí a nortear essa reorganização da imprensa católica no país, a partir aí de um projeto de difusão nacional, né, a partir desse eixo direcionador do Centro da Boa Imprensa. Então, a partir desse momento, é possível a gente perceber, primeiro, um certo arrefecimento das críticas em torno da República, né? Na verdade, né, com a separação, continua havendo ali uma política de conciliação, principalmente porque a instituição percebe a necessidade, né, de acomodação com o novo regime, a importância desse auxílio da estrutura estatal em seus projetos de reorganização institucional. E isso fica ainda mais perceptível na década de 20, né? Assiste aí um novo diálogo com as forças do Estado. Né? Esse novo diálogo é denominado aí de neocristandade. Tem-se aí uma espécie de colaboração harmônica entre os dois poderes. Né? Não se tratava, nesse momento, de voltar às rédeas do Estado, mas de promover essa intersecção dos projetos comuns, né? A colaboração mútua entre o poder secular e religioso, mantendo-se a autonomia.
E quem consegue selar essa aliança, né, como ninguém, é a figura do Dom Sebastião Leme, que é muito importante aqui para a gente entender os rumos dessa imprensa católica. O Dom Sebastião ele se torna arcebispo de Recife em 1916, e ele vai ser um dos grandes articuladores no meio político, né, que vai buscar assegurar a presença da igreja nos grandes debates a nível nacional. Então, o Dom Sebastião ele surge como essa figura que, além de possuir uma formação romanizada, né, ele também desfrutava de uma grande influência no meio político, né, o que vai fazer com que ele assuma o comando desse projeto da neocristandade, né, de uma maneira mais incisiva, e principalmente uma ação mais aglutinadora, né? Então, ele vai ser o grande responsável pelo aumento da esfera da influência da igreja e vai investir principalmente, né, no fortalecimento da imprensa, formação também aí de centros de estudos, constituição de espaços de sociabilidade para a igreja, que vão ser pensados como a base desse projeto de recatolização que começa a se desenhar aí nesse momento, ganhar uma forma realmente aí nesse momento. Então, nós temos a criação da Ordem, 1920, da revista Ordem, em 1921, do Centro do Vital no ano seguinte, né? Então, a revista ela vai funcionar como o principal veículo de circulação das ideias católicas aqui no Brasil. E contava aí com grandes nomes da intelectualidade católica, como o Jackson Figueiredo, o Alceu Amoroso, Jonathan Serrando, e vai ser a iniciativa, né, a revista Ordem, mais frutífera em termos de periodismo católico no Brasil. E vai ser a principal porta-voz desse catolicismo romanizado, desse projeto de neocristandade. Então, a ação de Dom Sebastião Leme, em parceria aí, muito forte, né, com os intelectuais, com esse laicato, vai ser decisiva, né, para os destinos da imprensa confessional e para o desenvolvimento de um periodismo que fosse, de fato, baseado em estratégias organizacionais mais efetivas. Então, aí, nesse momento, começa, assim, de fato, né, você ter essa maior abrangência dessa imprensa católica, né? Depois, quando o Dom Sebastião Leme já não está mais à frente desse projeto, essa imprensa já não consegue ter essa mesma pujança que tinha aí nos anos 30. Mas, basicamente, né, essa trajetória que a gente tem, principalmente chegando nesse período aí que pega a década de 20 e de 30, que a gente vai conversar mais um pouco também depois, de como vai se articulando, né, essa imprensa e quais são os seus principais projetos dentro desses contextos aí, Lemuel. Essa estrutura que foi montada pela Igreja Católica, quando ela se fortalece enquanto igreja, depois do rompimento com o padroado, foi importante para que ela se consolidasse enquanto igreja, ligado à Santa Sé, mas também mostrar para o Brasil, mostrar para os fiéis católicos um posicionamento político muito definido. Daí o exemplo que você deu do Dom Sebastião Leme e uma nata de intelectuais católicos que pensavam, juntamente com esse alto clero católico, como a igreja deveria agir. Mas essa ação da igreja ela não se limita só aos discursos. Essa estrutura foi montada também para uma atuação política no final dos anos 20 e na década de 30. É possível fazer um paralelo entre a revista Ordem, foi de 1921, o Centro Dom Vital, 1922, e a Liga Eleitoral Católica, que foi criada em 1932, no contexto do projeto político da Igreja Católica, Micarla? Sem dúvidas, Samuel. Esse projeto, né, de sacralização da política, esse objetivo de aumentar a presença da igreja na sociedade, né, que está dentro desse projeto, dentro desse contexto da neocristandade, ele vai ter como principal objetivo imiscuir esse pensamento católico, né, e seus projetos em todos os ambientes possíveis, né, seja aí nos espaços acadêmicos, na política, na sociedade de um modo geral. Então, como um sujeito que circula nos principais espaços aí de sociabilidade da intelectualidade brasileira, o Dom Sebastião ele compreendia que a regimentação desses intelectuais, né, e a criação de espaços de atuação que congregassem esses intelectuais em torno dos pensamentos, dos projetos da igreja, seriam o grande mecanismo
para o desenvolvimento de um catolicismo de fato militante, e que era tão necessário, né, dentro desses anseios dessa neocristandade. Então, os intelectuais, eles seriam os responsáveis pela efetivação dos projetos católicos na esfera pública. Então, entre as principais iniciativas, como eu já tinha comentado também, você tem aí a revista Ordem, de 21, que é criada em 21, a fundação do Centro do Vital em 22, e a elaboração também de um projeto nacional para a Liga Eleitoral Católica, né, que é criada em 1932, e ainda também a Ação Católica Brasileira. Então, esses espaços, eles vão contribuir de uma maneira decisiva para esse engajamento dos intelectuais católicos, principalmente dentro do campo político, né? Dentro desses projetos de argumentação dessa intelectualidade, a revista Ordem ela vai ser idealizada aí por Jacques Figueiredo, né, com a colaboração direta do Dom Sebastião Leme, e naquele momento a revista ela vai funcionar como espaço para que os intelectuais pudessem apresentar, divulgar suas ideias, né, analisar o cenário social e político da época, e obviamente, né, esses posicionamentos estariam sempre em consonância com as ideias, né, com o pensamento católico. Ou seja, a revista ela se torna o principal veículo para a defesa dos projetos em torno da recatolização, em torno dessa neocristandade e dessa maior participação da igreja no campo político e social. Então, como a própria revista lá traz, né, já na sua primeira edição, o objetivo que a revista tem naquele momento é ordenar essa sociedade nos pilares do catolicismo. Então, a partir desse objetivo, a revista ela se torna o principal lugar de fala da igreja e que vai reverberar, né, sua mensagem em uma rede de veículos de imprensa por todo o território nacional. É comum nesse momento, né, que os veículos católicos de todo o território nacional reproduzam o conteúdo da revista, né, em suas páginas. Então, somado a esse esforço, nós temos também, em 1922, a criação do Centro do Vital, que estava ligado à revista, né? Então, a função do centro naquele momento era disponibilizar um ambiente, né, de debate, de circulação de ideias em torno dos principais projetos da igreja. E ele vai ter sedes espalhadas aí pelas principais cidades do país, né? Então, as atividades do centro aí estavam entre palestras, formação de religiosos, a organização de um espaço onde fosse possível, né, encontrar publicações religiosas para a sociabilidade entre os intelectuais católicos, realização também de retiros, né, naquele momento, e outras atividades que estavam dentro dessa agenda de formação de uma consciência nacional cristianizada, porque era esse o grande projeto que estava aí no bojo da neocristandade, e que pudesse, né, lançar a igreja dentro dos principais debates políticos daquele momento. Então, é justamente para fortalecer essa presença no cenário político, né, é que essa intelectualidade, juntamente com segmentos também da classe média e liderados aí pelo Dom Sebastião, vão estar envolvidos na criação da Liga Eleitoral Católica, a LEC, aí, em 1932. Então, a LEC vai ser a principal iniciativa adotada pela Igreja para, de fato, né, conseguir se articular e angariar espaço no cenário político. Então, ela surge em um ambiente de instabilidade política, logo após a chamada Revolução de 30, e a igreja aproveita esse momento para buscar, né, definitivamente essa reinserção na esfera política nacional. Então, a Liga tinha como função supervisionar, selecionar, recomendar ao eleitorado católico os candidatos que fossem, né, aprovados pela igreja. Então, ela tinha como principal objetivo canalizar os votos dos eleitores católicos em favor de candidatos que estivessem dispostos a defender os projetos católicos. E esse objetivo ele fica muito claro, né, nas eleições aí para a Assembleia Constituinte de 1933, em que a LEC ela apoia vários candidatos aí, como o Plínio Correia, né, o Luiz de Sucupira, e que esses candidatos foram eleitos, né, e se tornaram porta-vozes da igreja nessas discussões sobre a elaboração da Constituição 34. É tão efetiva essa ação da LEC que várias pautas católicas, né, foram atendidas dentro do texto constitucional justamente por essa ação da LEC, que é pensada aí nesse espaço aí de debate que os intelectuais trazem nesse momento aí nos anos 30, né, e que vai ser essencial justamente dentro da imprensa também essa articulação entre imprensa e essas outras instituições, como a Ação Católica e a LEC, para conseguir consolidar esse projeto de recatolização, né, no plano nacional e também local. A gente percebe aí pela fala da professora Micarla
que a preocupação, uma das preocupações da Igreja Católica era eleger representantes terrivelmente católicos. Veja, gente, que se assemelha muito com o que a gente está vivendo na política hoje, né? Quando gestores, encabeçados pelo próprio presidente da República, faz um discurso de que o país, tanto nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores, no Congresso Nacional e até no Supremo, tenhamos representantes terrivelmente evangélicos, né? Aí é um exemplo que você pode tirar, pode ver claramente, de que nos anos 30, os setores mais conservadores da Igreja Católica atuaram de forma muito firme, muito convicta, para que as representações da sociedade dentro do Congresso, dentro da Constituinte, fosse uma representação que defendesse muito mais os interesses da Igreja Católica do que os interesses da sociedade.